falar de saúde agora, é muito comum o corpo nos dar alguns sinais de quando algo não vai bem. E quando o assunto é circulação, nem sempre vai ser assim, viu? As doenças, conhecidas como vasculares, costumam ser silenciosas em alguns pacientes e apresentam sintomas que muitas vezes passam despercebidos. Então é importante investigar para que não se torne algo mais grave. É a situação, inclusive, das varizes, que a gente traz hoje aqui para o quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E aqui no estúdio eu converso com a angiologista doutora Alice Franca. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, viu? De volta aqui ao Mulher Demais, coisa boa. De volta, obrigada, Bruna, por me receber. A gente que agradece, né? E você tem dúvidas sobre as varizes? Compartilha com a gente, não perde tempo, porque a gente previu aqui que esse assunto vai gerar muitas dúvidas, então já manda sua mensagem. Não deixa para depois não, aproveita que tem especialista na área, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 991050400, a gente vai trazendo em tempo real os questionamentos aqui para o Mulher Demais, tá? Doutora, é um assunto muito recorrente, eu acho que ninguém nunca ouviu falar sobre as varizes, né? Mas saber o que são as varizes, eu acho que as pessoas não entendem muito bem. O que são as varizes? Explica pra gente. É isso aí mesmo. As pessoas acham que varizes são só aquelas veias muito dilatadas, né? Que já são bem aparentes. E não é só isso. Como você mesmo disse logo no início, é uma doença silenciosa, que muitas vezes não traz sintoma algum. São pacientes que começam às vezes só sentir um pouco de incômodo e acha que é do dia do trabalho, muito tempo em pé, ou muito tempo sentada, que está causando isso. Mas começa dessa forma mesmo, bem devagarzinho, começa com cansaço, depois incha um pouco os pés, né? A pessoa depois pode ter, aos mínimos esforços, muita dor e aí começa a aparecer essas veias que podem ser muito dilatadas ou vasinhos, né? Aqueles vasinhos que chega muito essa questão no consultório. Não vim tratar varizes, vim tratar os vasinhos, que muitas vezes já tem sim vasos maiores, né? Alimentando esses vasos. Então, as varizes são veias dilatadas, que não precisam ser tão volumosas, mas que estão causando a dificuldade do sangue de sair lá do pé para cima, esse retorno do sangue. Olha aí, já acendeu o primeiro alerta, né, minha gente? Ó, presta atenção, a gente trouxe aqui em tela alguns fatores que favorecem o aparecimento das varizes. Vamos colocar aqui porque aí você já vai entender, inclusive, que esses fatores são riscos, né? Isso. A gente vê ali logo no topo os hormônios femininos e eu queria já trazer aqui para a doutora porque as mulheres se queixam mais de varizes do que os homens, né, doutora? Sem dúvida. O hormônio feminino ele vai atuar exatamente na parede dessas veias, fragilizando. Então, por isso, facilita essa dilatação e o surgimento das varizes. Então, por isso é muito mais prevalente nas mulheres do que nos homens. O fator hereditário, que também está lá na listinha, né? A genética é a segunda lá. Isso, então também é muito prevalente. É por isso que os homens também apresentam essas varizes, porque a herança familiar é um fator muito importante. Então, meu avô, meu pai, minha mãe tinham varizes, então você já tem uma chance enorme de desenvolver as varizes também, né? Vamos ver mais os outros pontos? Já coloca aí na tela para a gente ver. A doutora falou sobre os hormônios femininos, a questão genética. A obesidade favorece também por causa do peso mesmo, doutora? Isso, o peso, ele vai principalmente o aumento da circunferência abdominal. Então, pacientes que têm uma barriga um pouco mais volumosa, né? Esse abdômen ele vai gerar pressão nas nossas pernas. Então, o sangue das veias, ele vem do pé para cima. E aí, com esse aumento, né, esse volume, vai dificultar esse retorno. Então, pode aumentar a pressão nas veias e dilatar. Por isso que a obesidade é tão importante também no desenvolvimento das varizes. Vamos trazer mais aqui, né? São vários pontinhos aí que são fatores favorecendo o aparecimento, então, das varizes. Até o clima quente, doutora, influencia? Para nós aqui, então, já é um fator constante, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a gente tem um constante verão, né? É verdade. Então, assim, o clima quente favorece por dilatar. Quando a gente está no calor, esses vasos eles vão dilatar ainda mais. Então, podem trazer mais sintomas e, claro, né,
contribuir para esse desenvolvimento também. Sobre ainda a questão do calor, né? O próximo ponto ali da nossa tela é com relação a pessoas que têm atividades profissionais próximas a fornos, por exemplo. Então, esse calor, esse contato frequente com o calor pode favorecer o aparecimento, Com né? certeza, porque já é o quente muito próximo o tempo inteiro, o dia inteiro. Então, vai favorecer também essa dilatação. Mais um ponto ali, a questão da gravidez. Então, mulheres grávidas são mais suscetíveis, doutora? São mais suscetíveis por aqueles 2 fatores acima que a gente fala. A questão do hormônio, porque na gestação a gente tem um boom, né, de hormônios, então isso vai favorecer também. E pelo abdômen gravídico, globoso, que aí fica um pouco parecido com o que a gente falou sobre a questão da obesidade. Certinho. Ali também, ó, também tem relação, né? O sedentarismo, né, doutora? Então, às vezes as pessoas até acham o contrário, né? Não vou praticar uma atividade que exerça muita força, por exemplo, porque isso vai me trazer varizes. É justamente o oposto, né? É justamente o oposto. A gente fala sempre, né, que a atividade física, ela vai favorecer na prevenção das varizes. Por quê? Porque a gente vai estar botando o nosso músculo para funcionar, contribuindo para que esse sangue retorne, diminuindo a obesidade. Então, vai favorecer sempre a prática da atividade física. Muito bem. E o último ponto, só para a gente concluir ali a nossa telinha, é a questão do uso de alguns medicamentos. E eu vi também, doutora, que até anticoncepcional, por exemplo, pode favorecer. Isso é mito, verdade? É verdade, mas assim, a gente sempre costuma pesar o risco-benefício, né? Por causa do anticoncepcional é a questão hormonal. Então, claro que anticoncepcionais com a menor dose hormonal vai diminuir, né, o surgimento das varizes, não vai favorecer tanto. Mas a gente tem que sempre estar alerta a tudo isso. Muito bem. Reforço que você pode participar através do nosso WhatsApp, é o 991050400. Daqui a pouquinho a gente coloca em tela aqui para vocês. E existem tipos, estágios diferentes de varizes também, doutora? Existe. Vamos colocar em tela aqui para a gente já acompanhar, porque são estágios gradativos, digamos assim. Isso acontece se a pessoa não cuidar ou pode já aparecer no estágio 2 ali, por exemplo? Não, isso aí acontece se não cuidar. E aí é o que eu sempre digo também aos pacientes. Ontem, numa conversa, para você ver como é o dia a dia, né? Alguém falou assim, eu vou esperar ter um outro filho para tratar minhas varizes. Está errado, porque começa dessa forma que tem aí na foto número 1, que está apresentando. Mas se a gente não trata, a evolução ela vai acontecendo. Então, é preferível a gente tratar no início, porque a gente vai ter resultados melhores e, claro, reduzir esse avanço das varizes. A gente está vendo aí mais uma ilustração, né, doutora? Isso. Nesse caso aí, são pacientes com uma inflamação maior, a gente pode dizer assim ou não? Aí está mostrando sim, são pacientes com inflamação maior, mas a gente está conseguindo ver os estágios, né, das varizes. Um estágio bem inicial, onde tem mais esses vasinhos. O segundo, onde a gente já tem, que se chama veias reticulares, que são veias que estão nutrindo esses vasos. Ali no terceiro já são veias mais varicosas, que são um pouco mais dilatadas. E a partir da quarta e do quinto, a gente já vê uma inflamação realmente. Sim. Onde as varizes, elas conseguem alterar também a estrutura da nossa pele e a tonalidade também. Importante, né? Aí já vamos vendo todo o significado e como, inclusive, as varizes podem trazer não somente uma questão funcional, mas afeta até a autoestima, né, doutora? É uma queixa muito importante também. Demais, é muito importante no consultório. As mulheres muitas vezes não chegam nem pela queixa de dor, do incômodo, mas sim pela autoestima, não tem vontade, não consegue colocar um short, um vestido, porque não se sente bem com o seu próprio corpo. Então, isso é muito importante, devolver, né, essa vontade essa liberdade. Exato. É muito, muito importante. Muito bem, a gente vai trazendo aqui algumas questões, chegando através do nosso WhatsApp, é o 991050400. A Andréa agradeceu pela pauta, disse que é muito útil. Obrigada também pelo compartilhamento, tá, Andréa? Ela disse o seguinte, doutora, eu tenho predisposição genética, minhas tias, a avó, desde cedo já via que existia algumas nas minhas pernas também, né, as varizes. Hoje, já perto dos 40 anos, eu sinto que tem aumentado. Eu sou cabeleireira,
cadeira, fico o dia inteiro em pé, sinto muito cansaço, principalmente quando estou perto de menstruar. Qual o primeiro passo eu devo tomar? E agradeço aí mais uma vez a sua participação, viu, Andréa? Ela disse então que já tem essa predisposição genética, desde cedo já via que existia algumas varizes e agora, após 40 anos, sente que tem alguma intensidade maior ali, né, doutora? Isso. Preste atenção na atividade, né, que ela desempenha no dia a dia, que é cabeleireira. Então, ela vai passar muito tempo em pé, por isso que ela sente tantos sintomas também. Então, ela precisa fazer uma avaliação. Por quê? Se ela possivelmente vai poder usar meias de compressão, vai ajudar muito, contribuir nesse retorno do sangue. Enquanto ela está trabalhando? Isso, boa. sem dúvida. Por quê? A meia de compressão, ela vai exatamente de forma graduada contribuir para que esse sangue retorne melhor. Então, vai estimular a musculatura da perna, né? Que é aquela questão da panturrilha ser o nosso segundo coração, porque ela consegue trazer esse sangue de volta. E aí, claro, ela precisa tratar as varizes que já existem. Por quê? Porque antigamente, talvez seja o caso da família dela, não fazia tratamento e aí evolui com muito mais queixas, né? Com o passar da idade, vai aparecer aquelas pernas mais escuras. Sim. E o risco de desenvolver feridas, que é o estágio final das varizes, mas que acontece bastante. Muito bem, pergunta respondida. Vai mandando aí sua mensagem pra gente no 991050400. Daqui a pouquinho a gente retoma, tá, doutora? Muito legal esse assunto.